A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, um pouquinho cada dia, refletindo sobre aquilo que o texto, que as palavras de Deus têm para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco através dessas palavras e para que nós possamos nos concentrar e para que elas possam encontrar, Senhor, abrigo nos nossos corações, nas nossas mentes. Fica conosco, isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos continuar aqui o livro de Êxodo. Nós vimos ontem, quando Moisés vai até o faraó pedir para que liberte o povo, e o rio, o Nilo, na realidade, é transformado em sangue. Mas ainda assim o faraó tem o coração endurecido e nós continuamos a partir daí. Verso 1 diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó e anuncie assim: Assim diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs, e elas subirão do rio e invadirão seu palácio, e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de todo o seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: Diga a Arão: estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga, e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: Supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. E olha que interessante. Os magos, a Bíblia não explica como que eles conseguiram reproduzir as pragas que Deus estava enviando para o Egito, mas ele fala que eles estavam reproduzindo, mas eles não conseguiam desfazer. Então não restava outra opção para Faraó, além de pedir para Moisés e Arão suplicar a Deus para retirar as rãs. Eu acho interessante isso, que apesar de eles conseguirem trazer a desgraça, eles não conseguiam eliminar a desgraça. Só o Deus podia trazer o alívio naquela situação. Verso 9. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo, e permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios as juntaram em montões, e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu, e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. Aqueles pararam de conseguir
fazer os milagres, eles já estavam além do que eles conseguiam fazer, ou talvez enganar o faraó que conseguiam fazer. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. 19. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre vocês, seus oficiais, seu povo e todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Dessa vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Deus continuou mostrando que não eram apenas coincidências. Existem alguns estudiosos que tentam justificar as pragas do Egito como sendo ações naturais. Entretanto, aqui o relato mostra que os próprios magos que conseguiam reproduzir, eles já estavam dizendo que era dedo de Deus. E, além disso, além das pragas terem sido sequencialmente uma após outra, Deus começou a poupar regiões. Então a praga acontecia apenas para os egípcios e para os israelitas nada acontecia. Isso só Deus mostrando que realmente era ele, que não tinha dúvidas para achar que era uma coincidência. E às vezes a gente fica ainda, a gente já falou sobre isso, mas a gente fica pensando sobre por que que Deus endurecia o coração de Faraó. Além do coração dele ser duro por natureza, né, Deus não amolecia o coração dele. Mas isso é justamente para comprovar que era Deus e que não era simplesmente uma coincidência. Seguindo, dessa vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas, então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias no deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: Assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado ao faraó, que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair. O Senhor ordenou a Moisés: Volte ao faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram,
mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar, diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do Faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: Amanhã levante-se cedo, vá até o Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre vocês, sobre seus oficiais e sobre seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A essa altura eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Aqui que é dito o porquê que Deus estava mandando essas pragas, e não simplesmente ou amolecesse o coração de Faraó ou destruísse todos os egípcios, lembrando que estava tendo a justiça pelas agressões e pelas injustiças que foram feitas pelos egípcios contra os israelitas. E além disso, Deus estava mostrando o poder dele e propagando o nome dele por toda a terra. Verso 17. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem no ar livre morrerão. E olha que interessante, não sei se vocês perceberam até aqui, mas antes de qualquer praga, Deus envia Moisés para avisar para o faraó o que vai acontecer e dar a chance dele se arrepender e deixar o povo sair. Aqui ele ainda avisa para proteger os animais e proteger os servos, para que eles procurem abrigo, mas muitos deles não ouviram, escolheram não ouvir ao Senhor. E da mesma forma acontece conosco. O Senhor nos avisa dos nossos erros, das nossas transgressões, e Ele está sempre de mãos estendidas para que a gente se arrependa das nossas ações. Mas ainda assim existem muitas pessoas que se recusam a ouvir. Nós precisamos orar para que essas pessoas possam ter o coração amolecido e escutar o Senhor. Verso 20. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas.
e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região do Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo, o próprio faraó reconhecendo que aquilo que Deus estava mandando contra ele era justo. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões e granizos cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candereal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito, por meio de Moisés. Mateus 19, do 13 ao 30. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. E aqui Jesus mostrando uma outra questão, né? Estendendo mais os mandamentos. Primeiro ele diz: não mate, não cometa adultério, não roube. Ele está falando o que já está escrito na lei. E esse homem, ele estava seguindo isso, ele conhecia a lei, mas de alguma forma talvez não fosse suficiente para ele. Ele reconhecia no coração que não fosse suficiente. E aí Jesus, para mostrar mais especificamente o que os mandamentos significavam, ele foi exatamente naquilo em que o homem tinha falhas no seu coração, que é tirar os ídolos do coração dele. Se vocês pararem para pensar, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, são todas ações que poderiam prover de um coração que está verdadeiramente tentando servir ao Senhor. Então, não é a ação em si que faz com que a pessoa seja perfeita para Deus, aos olhos de Deus, mas sim o coração da pessoa que tem em primeiro lugar servir a Deus, independente do que precise ser feito. E no caso, esse homem ele tinha no seu coração muito mais a Deus, muito mais ao dinheiro. O dinheiro estava numa posição maior no seu coração do que Deus. Por isso que ele ficou triste quando Jesus falou que ele deveria vender o seu dinheiro, vender os seus bens e dar o seu dinheiro aos pobres para
ter um tesouro nos céus. E não significa que as pessoas têm que doar tudo que têm que ser pobres, não possam ter posses, mas toda a questão está em onde está o nosso coração. Nosso coração coloca o dinheiro acima de Deus? Nosso coração coloca as posses acima de Deus? Então, isso é algo que entristece a Deus. Jesus falou mesmo alguns versículos para trás que se a sua mão lhe faz pecar, corte-a. Se os seus olhos o fazem pecar, arranque-o fora. Da mesma forma, se o tesouro faz com que você se afaste de Deus, se o tesouro faz com que você não consiga amar totalmente Deus, se o tesouro é um ídolo no seu coração, então venda-o, dê aos pobres, para que você não vá rico para o inferno. Verso 22. Então o rapaz ouviu isso e foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto que quando o mundo for renovado, o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês, que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Salmos 24, do 1 ao 10. Salmo de Davi. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Aqui concorda com aquilo que a gente acabou de falar, que não se entregam aos ídolos. 7. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E por fim, Provérbios 6, do 1 ao 5. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo e se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge da rede. E aqui um conselho, caso tenha sido aceito ser fiador de seu amigo ou concordou em garantir a dívida de um estranho. Então, para que a gente possa ser íntegro, responsáveis por nossas ações, e não deixar as nossas ações em nome na mão de outras pessoas, para que a gente não manche o nosso nome e, consequentemente, não manche o nome de nosso Deus. Essas foram as palavras de hoje. Vamos fazer uma oração para terminar esse período. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado por mais esse devocional,
Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Abençoa para que essas palavras, Senhor, encontrem descanso em nossos corações, para que elas possam encontrar uma terra fértil, possam crescer e se multiplicar, e para que nós possamos frutificar, colocar em prática essas palavras, Senhor, para que nós possamos cada dia mais nos tornar melhores cristãos, mais parecidos com Cristo. Continue nos ajudando, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, nos nossos estudos, nos nossos afazeres do dia, para que o seu nome seja honrado através das nossas ações e para que nós possamos te gloriar através das nossas ações. Senhor, fica conosco, abençoa para que os doentes, os enfermos, abençoa para que eles possam ser restaurados, curados. Senhor, fica conosco em mais esse dia, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha um dia abençoado para que essas palavras continuem falando no seu coração e nós continuemos meditando naquilo que o Senhor teve para nós nesse dia. Fique com Deus e até amanhã.